Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos vocês, um prazer, uma alegria estar aqui nesta manhã, direto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Uruçanguinha, cidade de Araranguá, Santa Catarina. E eu estou agora chamando meu amigo, irmão André. Nós estamos tendo dificuldade, a tecnologia é muito avançada, a cabeça da gente não acompanha. E aí acontece todo esses transtornos, né? Não é fácil, né? Eu acho que para mim já é uma bênção saber ligar o Facebook. Agora, tudo isso que tem que fazer de tecnologia, de fato, para a gente é bem complicado, né? Então eu estou aqui chamando o reverendo André Luiz, que está ali do outro lado também, e já deu o início do programa, e eu estou tentando agora ver se eu consigo. Vamos ver se nós conseguimos aqui com a nossa forma de trazer este trabalho. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Os irmãos dão uma guardadinha aí, enquanto nós estamos aqui nos ajustando, e com certeza vai dar tudo certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, você vai chegando, você vai participando conosco. Eu não sei o que está dando aqui, que eu não estou conseguindo chamar o reverendo André. Eu já apertei um monte de coisa aqui. Eu estou me ajustando aqui para ficar pertinho aqui do vídeo. E agora nós vamos ver se nós conseguimos. Bom, perdoe-me, André, perdoe-me a minha falta de conhecimentos tecnológicos. Eu sei que fazer o programa aqui sem o André presente é uma dificuldade, mas nós vamos fazer. Eu estou adicionando ele está entrando, eu não estou conseguindo, está dando um revertério aí, que eu não sei o que está acontecendo. Mas não seja por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso programa hoje. Com toda essa dificuldade, eu vou explicar por que essa dificuldade. É que está chovendo, né? E o André mora um pouquinho retirado da igreja, e aí para ele vir a pé ou de moto é meio complicado. E eu, como já moro mais perto, eu preferi estar aqui do que em casa, porque aqui é o lugar mais próprio para mim, eu acho, para fazer a live.
Então, meus irmãos, eu sei que ele está me acompanhando ali também da sua casa, embora a gente não está conseguindo se conectar, mas ele está ali com toda a força de vontade, com toda a alegria, com todo o ânimo que esse rapaz tem de fazer a obra de Deus. E eu desejo ao Luiz André que Deus conclua no coração dele o desejo que ele tem pela obra de Deus, a responsabilidade pela obra de Deus e a vontade de divulgar a obra de Deus, irmãos. E por falar em divulgar a obra de Deus, antes que eu entre aqui na palavra, eu queria lembrar todos vocês, de onde vocês estão, que uma das grandes dificuldades que a igreja está tendo hoje é de levar o evangelho mais longe. Nós temos aí a janela 10 por 40, ou 40 por 10, que está praticamente sem conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos muitas cidades aí com dificuldades de tocar uma igreja, de sustentar missionário. A igreja está passando uma luta tremenda. Por outro lado, a gente tem visto aí esses pseudos obreiros, essas pseudas igrejas, que ao invés de trabalhar o evangelho, ao invés de propagar, eles parece que buscam recursos só para si, estão enriquecendo os seus patrimônios e não estão dando a mínima importância pelas almas que estão perecendo. Então você precisa analisar direitinho, você não pode generalizar, porque existe dentre estas chamadas seitas, a qual Jesus referiu-se que nos últimos tempos viriam falsos cristos, falsos profetas, mas nesses últimos tempos também a igreja do Senhor Jesus, ela estaria aqui. Então você não pode generalizar, tem muita gente por aí generalizando, que quando não presta, todo mundo não presta. Então não pode generalizar, porque você quando generaliza, você comete o pecado, você comete um erro grave e você acaba se prejudicando. Porque se eu entender ou acreditar que todas as igrejas e religiões têm seus problemas que levam a essa situação, então eu vou deixar de ser um crente, eu vou deixar de servir a Deus. E por conta de quê? De eu ter generalizado. Então, meus irmãos, em meio a este caos que nós estamos vivendo, você precisa acreditar que existe um povo lavado, comprado e remido com o sangue de Jesus e que tem boas intenções de fazer a obra de Deus. Eu não quero menosprezar ninguém, mas eu quero exaltar a minha igreja, que é um dever meu. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está há 100 anos no Brasil, passando de 100 anos, e ela tem sido e tem mostrado o desejo e o interesse de se expandir. Se você analisar o histórico da Assembleia de Deus e comparar com tantas outras por aí, você verá que a Assembleia de Deus ela é uma igreja que sempre ela se preocupou em crescimento. Dificilmente você aí da sua cidade vai entender o que eu estou falando. Dificilmente você encontra um bairro na cidade que não tem uma igreja Assembleia de Deus com portas abertas, esperando você e abraçando você e recebendo você para te ajudar. Dificilmente, é raro, com exceção a esses lugares missionários, aonde nós estamos entrando com o evangelho e com dificuldade financeira e com outras dificuldades mais, e aí então ali é possível que você não encontre uma igreja, mas tenha certeza, se você não encontrar uma igreja, você vai encontrar um casal missionário trabalhando neste lugar. E eu estou falando de Assembleia de Deus no Brasil e Assembleia de Deus fora do Brasil, porque nós estamos exportando missionário para outros países, para a África e tantos outros lugares por aí afora, carentes, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e outros mais países por aí afora,
que nós temos já, inclusive, igrejas, Assembleias de Deus, ligada ao Ministério do Brasil, porque foram abertos pelos brasileiros lá nesses lugares. Eu estou falando de Rússia, eu estou falando de Japão, eu estou falando de Alemanha, eu estou falando de lugares que você não faz ideia. Para você ter uma ideia, lá entre os palestinos, nós temos missionários que são pagos por nossas igrejas no Brasil. Missionários estes que, para poder entrar lá, eles tiveram que entrar com as profissões que eles tinham no Brasil, não como missionário, porque como missionário eles jamais entrariam. Então eles entraram lá com as profissões, por exemplo, pedreiro, engenheiro, carpinteiro e tantas outras coisas. Eles entraram porque eles têm essa profissão do Brasil e eles entraram e lá eles trabalham nas suas profissões e eles evangelizam aquele país. Então, nós estamos usando das melhores estratégias possível para levar a palavra de Deus adiante. Eu queria, querido irmão e amigo, que você pensasse bem no departamento missionário. Olha, eu li outro dia no jornal, na revista Veja, e eu achei um detalhe assim muito interessante. A revista Veja dizia assim, ó, onde tem, olha só, onde tem Correios e Coca-Cola, ali há uma igreja Assembleia de Deus. E ela mostrava uma foto de uma igreja Assembleia de Deus lá no centro da selva amazônica. Nós estamos lá também, nós estamos entre os índios, nós estamos evangelizando, nossos missionários caminham 2, 3 dias, andam a barco o dia todo para atender cultos. Passam trabalho, passam dificuldade. A obra missionária é muito importante. Às vezes você contribui com R$5, R$10, R$15, R$50, R$100, R$1.000, e esse dinheiro tem sido muito valioso na obra missionária. Por isso eu quero deixar aqui um convite para você, meu irmão. Eu queria que você mensalmente fosse um contribuinte da obra missionária. Quando você for levar o teu dízimo na igreja, que eu sei que você é dizimista fiel, é por isso que nós temos essas igrejas, é por isso que nós temos confortos na igreja, porque você é fiel à igreja que você serve, seja aqui na minha, seja aí da sua, onde você está. Então eu quero convidar você, quando você for dar o teu dízimo para o teu tesoureiro na igreja, não esqueça de levar também uma oferta missionária. Faça isso. Olha, se você der um valor equivalente aí umas 2, 3 Coca-Cola por mês, você não faz ideia do quanto isto vai abençoar a obra de Deus. E você vai ganhar com a saúde, porque esses refrigerantes eles só prejudicam a nossa vida. Então faça isso, ajude a obra de Deus, faça evangelismo. Aproveitando, quero pedir para que você compartilhe esse vídeo para o mais longe possível. Eu gostaria de ver aqui Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui nosso vizinho, Paraná, nosso vizinho. Eu queria que todos vocês, que essa live fosse muito longe para transmitir a palavra de Deus e levar aos corações mensagens que edificam. Amém? Bom, então vamos lá. Eu acho que eu já falei bastantinho. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus e eu gostaria de mencionar a palavra de Deus nesta manhã maravilhosa de um dia chuvoso aqui no sul de Santa Catarina, o que é muito bom. E eu tenho orado a Deus para que Deus envie esta abençoada chuvinha também para os nossos irmãos nordestinos, que tanto almejam uma chuvinha dessa, né? Meus irmãos, capítulo 9 de Romanos e versículo 13. Eu gostaria de ver o que Deus quer falar conosco aqui nesta manhã. Eu espero o Luiz André estar ali com a gente, a Dani Araújo, Daniele, né? Deus abençoe essa irmã querida, abençoada, que, olha, ela tem uma mão para fazer doces e
e bolos e salgado e que vocês não fazem ideia. Inclusive, quando você quiser aí, tiver uma festinha ou quiser comprar uma torta, aniversário, fale com a Dani Araújo, que vocês vão se impressionar. Ela tem uma mão técnica, ela tem dom naquelas mãos. Façam isso. Ela é uma nova irmã nossa, através da nossa live, ela assistindo a nossa live. Um dia ela nos ligou dizendo que gostaria de voltar para a igreja, de servir a Deus, de ser um vaso, e ela tem nos abençoado. Inclusive, ela tem sido dizimista. Olha só, ela aceitou Jesus, veio para a igreja agora recente, e ela já está entendendo a necessidade de ser uma participante da igreja. Meus irmãos, antes ainda de eu entrar na questão aqui, ontem eu estava comentando com o irmão sobre a questão dízimo, e ele estava meio que retrucando. Eu disse a ele: meu irmão, tudo que nós temos é graças ao dízimo. Tudo que nós temos, uma igreja bonita, bancos, conforto, ar-condicionado e outras coisas mais, é por conta do dízimo. E eu disse para ele assim: ó, quando nós éramos do mundo, quando era do mundo, eu participava de associação atlética, eu participava de clube recreativo, e a gente pagava, o sócio paga uma mensagem, né? uma mensalidade mensal. Então, eu achava isto muito justo, porque sendo sócio, eu também era dono daquilo, e eu também tinha os meus direitos, então era justo que eu pagasse. Quando eu ia numa roda de festa, que a gente fazia, às vezes, num clube recreativo, num salão de baile, num bar, alguma coisa assim, a gente sentava ali entre amigos, a gente bebia, a gente comia, a gente fazia, e na hora de pagar, todo mundo pagava. Ou seja, eu não ia lá de bicão, eu não ia lá assim, como diz a turma aí na gíria, bico seco. Bebia, ia para casa e não pagava, só os outros que pagavam. Não, eu participava da despesa. Quanto é que deu a despesa? Deu X, vamos rachar entre nós, cada um paga a sua parte, e todo mundo ia feliz para casa, alegre, animado. A igreja não é diferente. Nós sentamos na igreja, nós desfrutamos da energia da igreja, nós desfrutamos de cultos maravilhosos, nós exigimos que os nossos pastores sejam homens abençoados de Deus, que tenham uma mensagem. Eu, particularmente, eu sempre exigi do meu pastor Bíblia. Eu sempre fui chato nessa área. Eu sempre dizia assim, ó, o meu pastor pode ter todos os defeitos que um homem tem, mas ele não pode vacilar no ensino da palavra de Deus. Ele tem que ser bom, ele tem que provar para mim, pela palavra de conhecimento que ele tem, o porquê ele está sentado lá em cima do púlpito. Eu sempre fui assim. E também com relação aos obreiros. Às vezes eu olho os obreiros sentados no púlpito, acho muito bonito, muito maravilhoso, aqueles homens ali, bonitinho, bem vestidinho, bem trajadinho, bem certinho. É lindo, é maravilhoso isso. Mas eu sempre exigi desses homens conhecimento da palavra de Deus. Sempre. Eu sou crente há 60 anos, meus irmãos. Eu tenho 61 anos de idade, não parece, né? Estou com carinha aí de 20 e pouco, 30. Estou com 60 anos, mas, veja bem, eu sempre, desde pequeno, eu sempre exigi isso. O que me chamava a atenção na professora da escola dominical, quando eu era criança e adolescente, era a sabedoria, o conhecimento dela. Eu ficava olhando o professor ou a professora e eu ficava assim, de boca aberta. Como é que ela sabe tudo isso? De onde é que ela aprendeu tudo? Eu ficava assim, admirado, e era aquilo que me chamava a atenção. Os cultos meus de praxe, aqueles cultos que eu não trocava por nada deste mundo, era o chamado culto de doutrina nas terça-feiras. Não, faltar um culto de terça-feira para mim, meu Deus, eu tinha que estar muito doente, mas muito doente mesmo. Chuva não me impedia de vir na igreja, temporais, frio, nada disso, nunca. Eu, minha esposa e 3 filhinhos no colo, sem carro, 2,5 quilômetros da igreja. Depois mudamos para uma outra casa que eram 6 quilômetros quase da igreja, e a gente nunca deixou de estar no culto terça,
quinta e domingo. Eram dias sagrados à igreja. E quarta-feira era o meu culto em casa com a minha família. Era o culto familiar. Eu sentava com a minha esposa e os meus 3 filhinhos, e ali nós cantávamos hinos, nós botávamos o toca-disco a rodar, e nós orávamos, enquanto tocava lá 2, 3 LP, nós orávamos um pouco, e depois nós cantávamos hinos da harpa, e depois nós falávamos sobre a Bíblia, e quando meu filhinho começou a aprender a ler, eu já usava ele para fazer a leitura bíblica. O primeiro presente que ele ganhou quando começou a ler foi uma Bíblia. Eu dei uma Bíblia para eles, assim que eles começaram a ler, e a gente começou a envolver, e os nossos cultos era nós e a nossa família. Não, deixar filho em casa, não, na casa da sogra, da mãe, da avó, da vizinha, não, os meus filhos fazem parte de mim na igreja, eles precisam comer a palavra de Deus desde pequeno. Deixa eu dar um testemunho para você, já que eu entrei no assunto. Quando o meu filho mais velho mudou-se para uma cidade e ele teve ali dificuldade de ir na igreja por algumas razões ali do trabalho e outras coisas, ele não se conteve de estar num lugar onde ele não podia ir na igreja. Ele não se conteve. Ele teve que sair à busca de uma igreja para poder se congregar, porque ele não estava se sentindo bem ficar sem igreja. Ou seja, ele estava sentindo falta de alguma coisa que ele aprendeu desde pequeno a ter na sua vida. O que a Bíblia diz para nós a respeito das crianças? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, ela nunca se desviará dele. Meus irmãos, escute uma coisa, o meu assunto é outro e eu estou nesse, me desculpe, mas eu estou aqui, não posso fugir daqui. Escute, um dia eu estava num culto de jovem, um congresso de jovem, e o pregador trouxe uma mensagem do céu para a igreja naquela noite. E no final da mensagem, o pregador chamou na frente todos os pais cujos filhos estavam fora da igreja. Mais da metade da igreja presente veio para frente. Eu me apavorei e disse: meu Deus, quantos pais com seus filhos lá no mundo? E o Espírito Santo falou comigo dizendo: a maioria destes casos, a culpa está nos pais. Deus, não foi homem, não foi pastor, não foi um que falou para mim, foi Deus. O Espírito de Deus falou claramente para mim. A maioria destes casos são os pais, os próprios culpados. Ou seja, você colocou um filho no mundo. O teu filho vai para onde? E a culpa é de quem? Hoje eu posso dizer que se os meus filhos forem para o céu, o que eu espero que isso aconteça, o que eu faço pedido a Deus constantemente, e eles são crentes, o que eu peço hoje é que eles vá para o céu. E se eles forem para o céu, sabe de quem é a culpa? É minha. A culpa deles ir para o céu é minha, porque eu os ensinei nos caminhos do Senhor. Eles não sabem viver fora dos caminhos do Senhor, porque desde pequeno. Ei, meu irmão, você que costuma deixar teu filhinho em casa, com fulano, com cicrano, você que deixa na casa da avó, na casa da sogra, na casa do vizinho, na casa de... brincando de videogame, vendo novelinha, vendo programinha e por aí afora. Acorda, meu irmão. Acorda, você está criando o teu filho para o diabo. Você vai levá-lo para o inferno e a culpa vai ser tua e Deus vai requerer de ti. E nenhum pai, nenhuma mãe quer isso que aconteça. Deus o livre. Então, meu irmão, é hora de você começar a evangelizar e fazer missão pela tua casa. Tá bom? Venha você e a sua família para a igreja. Não perca a esperança
de teu filho que está lá no mundo, de convidá-lo para vir na igreja. Não perca a esperança, seja chato, seja enjoado, não importa se ele te chame de velho chato, de velha chata, não importa. Um dia você vai morrer, ele vai ficar aqui, e quando ele olhar você no caixão, ele vai dizer tantas vezes: esta chata, esse chato me convidou para servir a Deus e eu ignorei. E eu tenho visto, outro dia nós fizemos um velório aqui na igreja, e em meio ao velório, ao culto, os irmãos aqui da minha congregação sabem do que eu estou falando, estávamos fazendo um culto fúnebre de uma irmã que havia partido para o Senhor, e de repente, no meio da mensagem, o filho dela se levanta e diz: pastor, eu quero fazer hoje algo que a minha mãe sempre me incentivou a fazer, que a minha mãe sempre me cobrou, que a minha mãe sempre quis que eu fizesse. E eu fiquei olhando para ele, e ele disse: eu quero hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Já pensou, irmãos? No velório da sua mamãe, ele lembrou que a sua mãe muitas vezes o convidara e o dissera: filho, você tem que vir para a igreja, você não pode ficar fora dos caminhos do Senhor, isso vai te levar a lugares tenebrosos, isso vai te levar ao inferno, você precisa aceitar Jesus, Jesus está voltando, Jesus está vindo, venha para a igreja, filho, corra para Cristo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, aleluia. E aí, querido irmão e amigo, se você fizer isso com a tua casa, se você fizer isso com a tua família, a tua casa, você estará na condição de que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe por que muitas casas vivem momentos bons e momentos ruins? Porque são casas divididas, são casas em que habitam crentes e não crentes. Aí você imagina, a luz e a treva não se combinam, o marido é crente, a mulher não é crente, os pais são crentes, os filhos não são crentes, ou vice-versa. Aí você imagina a situação que vive esta casa. E eu tenho uma mensagem para quem vive este momento de angústia dentro do seu lar: jejue pela tua família, ore pela tua família e evangelize a tua família. Não importa se eu te chame de chato. Eu tenho um irmão mais novo que eu passei os 5 anos fora da igreja quando eu era adolescente e até o início e até a minha juventude, praticamente. E esse meu irmão, ele levantava de madrugada e ele orava. E quando ele orava, às vezes a oração dele era composta de alegria, de gozo e de línguas estranhas. E às vezes ele se exagerava na altura. Deus tomava ele e ele às vezes não se controlava. E isso às vezes nos acordava. E algumas vezes ele me acordou. E eu lembro uma vez que eu até dei um tapa na cara dele. Chamei ele de fanático, xinguei ele e dei um tapa na cara dele. Ele não respondeu com nada, ele não reagiu, ele saiu quieto, ele chorou às escondidas porque eu percebi depois, e ele nunca deixou de orar por mim. E hoje ele tem o prazer de ter um irmão que é pastor da igreja. Meus irmãos, eu não sei se você vai ver o resultado, ver com os teus olhos carnais o resultado se você entrar por esse caminho. Mas uma coisa eu tenho certeza: você vai descansar no Senhor com a tua alma lavada, porque você fez a tua parte. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 9, acho que não tem nada a ver com o que eu falei. Romanos capítulo 9, versículo 13, que está escrito assim, olha aqui que bênção, que coisa maravilhosa. Capítulo 9 de Romanos, versículo 13, que diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Meus irmãos, quero parabenizar vocês que estão aqui ligadinho comigo. Nós temos aqui, eu estou vendo a irmã Sônia, reverendo evangelista Itamar, estou vendo a Daniele, estou vendo outros irmãos ali que os meus olhos não estão mais conseguindo. Estou vendo o Luiz André, e estou vendo o Alessandro,
estou vendo a irmã Maria Bernadette e tantos outros irmãos que estão ali conosco. Muito obrigado, Deus abençoe você. E não esqueça de compartilhar com o teu amigo, tá bom? Meus irmãos, escutem. Esta palavra é interessante, porque Paulo diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E esta palavra, além dela ser uma palavra assim, interessante, ela tem assim umas dificuldades em interpretação, em entendimento, que leva algumas pessoas a dizer que Deus amou a pessoa errada e aborreceu a pessoa certa. E às vezes essas pessoas aproveitam-se de ocasiões como esta para tentar distorcer a palavra de Deus e falar mal de Deus e tentar justificar, dizer que Deus pirou, que Deus é assim, que Deus é assado. E aí nós precisamos entrar com conhecimento histórico, nós precisamos compreender a Bíblia, nós precisamos entender o texto, o contexto, porque senão nós formamos um pretexto. Então é necessário que a gente entenda. Quando eu estou falando entenda, eu estou falando a igreja. A igreja precisa ter conhecimento bíblico. Você não vai para o céu simplesmente porque você agora é chamado de crente, porque você agora simplesmente usa um traje de cristão, ou você carrega a Bíblia debaixo do braço. Não, você tem que progredir a tua fé, a tua vida de fé, a tua vida de discipulado, a tua vida de cristão. Por quê? Porque as barreiras que Satanás coloca para impedir que você chegue ao teu objetivo, elas implicam em conhecimentos que, se você não tiver, você não conseguirá chegar lá. Escutem, a salvação é de graça. Deus nunca exigiu que você tivesse faculdades, que você tivesse um bom curso teológico ou coisa parecida para que você pudesse ter a tua alma salva. Não, a salvação é para todos. A salvação é para desde o pequeno até o maior. A salvação é para gregos e troianos. A salvação não é para um grupo de pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem nele, observe o detalhe, aqueles que creem, para que você tenha uma crença perfeita na pessoa de Jesus Cristo, você precisa ter conhecimento bíblico para que ele seja forte no teu coração. E no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de desespero, no momento de luta, você possa se calçar nele e fazer dele o teu refúgio seguro. Quando a terra tremer, quando tudo de ruim acontecer, você esteja firmado no refúgio, na rocha que é Cristo. E para que isso aconteça, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Eu quero fazer uma crítica, eu quero fazer um desabafo aqui agora para muitos irmãos das nossas igrejas. O culto melhor da semana é o culto de ensino bíblico. Eu não sei se todos que estão me ouvindo agora vão concordar com o que eu diga. Tomara que você não concorde. Tomara que você diga, não é verdade, na minha igreja não é assim. Tomara que você diga isso. Mas eu vou dizer agora, não vou generalizar, mas vou dizer, muitas das nossas igrejas tem sido o culto de menos pessoa da semana. É o culto da palavra, é o culto de ensino bíblico,
é o culto do teu pastor, é aquele culto que o teu pastor pega mais junto com você, é aquele culto que o teu pastor esfarela a palavra de Deus e ele esmiuça a palavra de Deus e faz você entender perfeitamente como é que é. É esse culto. E muitos cristãos têm ignorado este culto. Se você faz um culto com festa, entope a igreja. Se você faz um culto com pseudos revelações, com pseudos profetas, com pseudos reverendos por aí afora, a igreja lota. Mas quando você faz um culto para ensinar a palavra de Deus, cadê aquelas pessoas que lotam a igreja? Estão em casa, desinteresse pela palavra de Deus. Isto é bíblico, irmãos. Jesus, quando ele multiplicou o pão, tinha 5.000 homens, fora mulheres e criança. O que alguns chegam a dizer que tinha no total em torno de 15.000 pessoas. Já pensou? E Jesus pega aqueles poucos pães, 5 pães e 2 peixes, e divide para todo mundo, e todo mundo come, e é só maravilha. Eita, glória a Deus! Aqui é bênção de Deus, aqui um pão dá para milhões de pessoas. Lá na frente, Jesus começa a entrar para a palavra. E quando Jesus começa a entrar pela palavra, ele começa a fazer cobrança. Ele começa a fazer exigência. Ele começa a dizer que o céu é o caminho apertado. Ele começa a dizer que o céu, a porta é estreita. Ele começa a fazer o povo entender o que é ser crente. Ele começa a fazer o povo entender o que é ir para o céu. E aí sabe o que acontece? As pessoas começam a se desinteressar pelo discurso. O discurso é pesado. O discurso ofende. O discurso machuca o meu ego. Eu não gosto de tal pastor porque ele pega muito pesado. Ele machuca muito o meu ego. Ele é muito isso, ele é muito aquilo, até parece que ele não tem amor. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa para você. Meu pai batia em mim quase todo dia. Difícil o dia que eu passava sem ganhar uma coça dele, porque eu era perigoso, eu era ateiro. Eu na época até falava, pensava, meu pai não gosta de mim. Hoje eu louvo a Deus pelo meu pai. Hoje eu agradeço a Deus. Eu tinha um amigo que o pai dele era diferente do meu. Eu e esse amigo fazíamos arte, eu ia para casa, apanhava, ele ia para casa, o pai dele só dava lá um xingãozinho e pronto. E eu muitas vezes desejei ser filho do pai dele. Olha só, eu muitas vezes perguntava para mim por que eu não sou filho dele. Aquele que era pai. Sabe o que aconteceu depois? Sabe o que está acontecendo hoje? Eu estou aqui servindo a Deus e pregando para você a palavra de Deus. E sabe aonde está esse meu amigo? No cemitério. Sim, morreu, entrou para o mundo da droga, foi para a cadeia, deu um monte de problema. Aonde que está o problema? Aonde que está a culpa? Eu devo louvar a Deus pelo pai que eu tinha ou não? Mas ele era duro, ele era pesado, ele não deixava para amanhã o que tinha que resolver hoje. E ele formou um filho com caráter, um filho que hoje é orgulho dele. Ele não está mais aqui, ele partiu com o Senhor, mas eu hoje estou aqui representando o nome dele e eu tenho certeza que ele se orgulharia se estivesse aqui de ter um filho na qualidade do que eu estou hoje. E o pai desse meu amigo, como é que estaria hoje se ele estivesse aqui também, envergonhado pelo seu filho? Meus irmãos, então é isso aí. Desculpa eu entrar por esse caminho, mas eu estou hoje meio impulsionado a essas coisas. Mas então a palavra de Deus ela precisa ser conhecida. Lá em Oséias, o profeta diz assim, ó, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Vocês sabem por que multidões de pessoas se desviam? Porque não tem conhecimento. Você sabe por que tantas divisões de igreja, em cada esquina tem uma igrejinha? Não é crescimento da obra de Deus, não. É falta de conhecimento.
Você sabe por que tem igreja competindo uma com a outra, e uma brigando pela outra, e uma roubando membro da outra e fazendo todas essas manipulações do inferno? Sabe por quê? Falta de conhecimento. E quando há falta de conhecimento, há falta de humildade, há falta de tantas coisas que implica na salvação daquele que quer ir para o céu. Então, meus irmãos, olha aqui. Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Mas vamos lá. Vamos à história dos dois. A Bíblia diz que Esaú e Jacó é filho de Isaac, com Rebeca. Rebeca, quando estava grávida, ela tinha muito movimento no corpo. E esse movimento chamou a atenção e ela perguntou para Deus o que estava acontecendo com ela. E Deus disse para ela que ela tinha 2 nações dentro do ventre. E Deus ainda disse mais: a maior serviria a menor. Olha que coisa interessante. No decorrer da gravidez, no dia do parto, houve, enquanto estavam nascendo, a Bíblia diz que Esaú vem primeiro, Jacó vem por segundo, porém agarradinho ao calcanhar de Esaú. Finalmente os dois nascem. Os dois nascem e crescem, mas com uma diferença. A Bíblia diz que por conta desse nascimento primeiro de Esaú, Esaú era o dono da primogenitura. Não só da primogenitura, de tudo que o pai dele herdava aqui, mas também das espirituais, das bênçãos espirituais. Ele era o dono de tudo. Mas o que aconteceu durante a sua vida? Por isso que eu falei ainda há pouco sobre ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Olha como tem efeito. Olha como eu não estava fora do assunto que eu quero falar nesta manhã, não. O que acontecia era que Jacó, ele vivia aos pés da mãe. Ele vivia nos seios da sua mãe. Ele estava sempre por casa rodeando a sua mãe, ouvindo os conselhos da sua mãe, ouvindo certamente as histórias que a sua mãe contava a respeito dos acontecimentos, a respeito do nascimento, a respeito da primogenitude, a respeito de tudo. Ele devia ouvir tudo da sua mãe, e isto gerou nele o que é um desejo, um ansejo por ser o primogênito. Olha que coisa interessante. Por outro lado, Esaú não estava nem aí com essa coisa de ser primogênito, de ter os bens do pai, de herdar a riqueza do pai, de herdar as coisas espirituais. Ele queria mais, sabe o quê? Ir para os matos matar animal. Era o caçador. O prazer dele era estar lá no mato, com flecha, atirando, matando animais. Enquanto isso, seu irmão ouvia os conselhos e o conhecimento das coisas por meio da sua mãe. Mãe, na Bíblia, significa igreja. Quando você está na igreja, você ouve mais. Amém? Você é mais conhecedor. Você sabe tomar atitudes mais sábias. Escutem. Lá na frente, quando os dois estão jovens, a Bíblia conta que Esaú chega em sua casa morrendo de fome. Parece que aqueles dias em que ele saiu para caçar, o dia era da caça e ele não pegou nada. E voltou para casa faminto, desmaiando de fome, diz a Bíblia. E, meus irmãos, um grande perigo de uma pessoa é quando ele está faminto. Porque existia um velho ditado, a minha avó falava isso, que com fome se come até sabão. Outros diziam que quem tem fome, pedras come. Ou seja,
Botou no prato é comida. Não tem aquela coisa de detalhar, de olhar, de ver, de cheirar, de ver se é isso, se é bom, se é bom. E é por aí que muitas pessoas têm sido levadas. Por conta de estarem famintos, e aí não se dão de conta do que estão comendo. Porque o momento é de angústia e de aflição. E eles querem mais é matar fome. Você pode misturar um punhado de qualquer coisa com veneno que eles comem, que não estão nem aí. A fome leva a isso. Por isso que uma pessoa bem tratada, ele não come porcaria. Se você é um crente igrejeiro, se você é conhecedor da palavra de Deus, se você está sempre na igreja, ouvindo os conselhos pastorais, seguindo a Jesus, servindo a Deus pela palavra de Deus, você nunca vai se meter em rascada, você nunca vai comer porcaria que lhe oferecem aí fora. O que nós estamos vivendo hoje é a questão da necessidade de pessoas que têm trocado o culto de ensino, que têm trocado as mensagens pastorais, os aconselhamentos pastorais, por pseudos profetas e reveladores de internet que não têm compromisso com a tua alma, mas que estão ali para ganhar o teu dinheiro e enganar vocês com revelações falsas, mentirosas e que não têm parte com Deus. Infelizmente, eu estava vendo ontem ainda um pseudo revelador que botava até um pano na cabeça e ficava por ali profetizando. Você aí, Maria, Maria, você aí, Maria, é contigo que Deus fala, Maria. Ei, Pedro, Pedro, é contigo. Deus diz para ti, Pedro, que essa semana tu vai receber isso, tu vai receber aquilo. E nesse meio, nesse inteirinho da profecia dele, ele dizia: ei, você, compartilha, 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 clica aí, compartilha. Misericórdia, meu irmão, isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha para o reino de Deus. E eu estava vendo, o que mais me chamou a atenção, 6,6 mil pessoas lhe assistindo e clicando ali no botãozinho, dando ibope para esse miserável pseudo profeta e revelador de mentira. Do demônio, eu posso te dizer, baseado na palavra de Deus. Lamentavelmente, as pessoas estão deixando de estar nas suas igrejas, ouvindo a palavra de Deus, aceitando a correção dos seus pastores e dos seus líderes, para estar olhando para essas situações, essas pessoas que ficam massageando. E deixa eu te dizer mais, muitas pessoas estão desviando o seu dízimo, as suas ofertas missionárias, que deveria colocar aos pés dos apóstolos, aos pés da sua igreja, desviando para esses safados sem vergonha, que não querem nada com a vida, que na maioria deles são bandidos sem vergonha, e que se você conhecer a vida deles, você nunca dará uns centavos para essa gente. Voltamos ao texto. Eu não estou bravo, não. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para te falar essas palavras com muito temor ao Senhor. Porque eu sou um candidato ao céu. Porque eu acredito no céu e no inferno. E eu quero ir para o céu com Jesus. E eu sei que o homem será julgado por toda palavra frívola que ele soltar da sua boca. É necessário que você tenha ideia, que você tenha conhecimento da palavra, que você tenha entendimento do Espírito de Deus, para que você compreenda quem está na tua liderança. Meu irmão, eu lamento que muitos crentes têm dado prioridade a pseudos pregadores de fora, que não conhecem do que os seus obreiros de casa, do que o seu pastor. Quem vai pregar hoje, alguém diz. Quem é? Ah, é o pastor. Como quem diz? Então não vou. Ah, é o obreirinho lá? Então não vou. Quem é que vai pregar? Ah, é o fulano? Opa, então hoje eu vou. Você é um idólatra. Você é um pobre, miserável idólatra. Você precisa se converter e nascer de novo. E você precisa entender que o vaso não tem significado, mas que o significado está no azeite, na unção desse vaso. E esta vem de Deus. E Deus usa quem Ele quer.
Amém? Meu irmão, aqui está a história. Jacó, então, cresceu com a ideia de ser o primogênito, mas como ser? Então acontece esse fato. E quando acontece isso, que o seu irmão chega faminto, encontra ele preparando uns guisados ali. Uma refeição, umas lentilhas, alguma coisa saborosa que o cheiro já valia milhares. Imagine comer aquilo. E ele chegou e disse: ei, me dá um bocado disso aí que eu estou desmaiando de fome. E Jacó viu ali a oportunidade de trapacear o seu irmão. E Jacó disse assim: ó, eu te dou do guisado, se tu me der a primogenitude. Isaú pensou: o que me interessa a primogenitude se eu estou morrendo de fome, se não comer vou morrer? E ele se desfez da primogenitude. Ele deu milhões. Escute o que eu vou dizer aqui, acho que você nunca ouviu. Foi o prato mais caro que alguém já pagou para comer. Você pensa que o prato caro é comer lagosta, é comer camarão com não sei o que, que esses ricos aí comem aí. Eu estava vendo outro dia aí os nossos pessoal aí do STF aí, bebendo vinho de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Isso é fichinha comparando ao que Isaú pagou por um prato de lentilha. Mas vamos lá a história. Deus aprovou isso? Não. Quando Paulo diz aqui em Romanos capítulo 9, versículo 13, que Deus amou a Jacó e aborreceu Isaú, não foi pela trapaça que Jacó fez. Não. Tanto é que Jacó pagou pelo preço desse pecado. A história conta que Jacó colheu os frutos desse pecado, amargos frutos desse pecado que ele cometeu. Mas por que então Deus amou a Jacó? Porque apesar de Jacó ser esse camarada que fez o que fez, ele demonstrava interesse pelas coisas de Deus. Ele demonstrava interesse pelo céu. Ele usou de artimanhas que muitas pessoas usam hoje. Tem pessoas que hoje pensam que vão para o céu porque dão um dízimo grande. Tem pessoas que pensam que hoje vão para o céu porque eles usam uma gravatinha, um paletó, um não sei o quê, porque eles têm lá uma credencialzinha. Não. Você vai para o céu se você for servo fiel. E Jacó, ele fez aquela trapaça pensando que aquilo estava dentro do contexto. Ele sabia da história, certamente ele sabia da história de que quando ele estava no ventre da mãe, sua mãe disse que o maior serviria o menor, e o maior era Isaú, e o menor era Jacó. Certamente ele se utilizou disso aí, mas ele errou feio. Deus não aprova o pecado. Outro dia, escute essa, outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim: meus irmãos, Deus tem as suas armas próprias para arrancar o homem do pecado. Ele não precisa de armas do diabo para arrancar almas do pecado. Sabe o que ele quis dizer? É que hoje tem muita igreja botando rock dentro da igreja para chamar os jovens roqueiros. Tem muita gente botando uhul e não sei o quê, e bate aqui, pula lá e salta lá e apaga a luz e bota fumaça, e bota luz vermelha, e bota luz azul, e faz o escarcéu, pensando que com isso vai trazer o jovem que está lá no uhul para dentro da igreja. Vai nada, meu irmão. Você está usando de armas diabólicas, são essas armas lá no mundo que estão enterrando a nossa juventude. Você vai querer trazê-la dentro da igreja? É como pedir para o diabo a arma emprestada. É como você carpir o seu quintal com a enxada do vizinho, meu irmão. Deus não precisa disso. Deus tem a sua enxada própria. Aprenda isso nessa manhã. Querido irmão, o tempo passou
e eles tiveram essas dificuldades. Esaú perdeu. Esaú deixou de ser. Estava prescrito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus falou para Rebeca que o maior serviria o menor, Deus não estava dizendo para Rebeca que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Não, Deus não fez isso. Deus estava predizendo, estava profetizando, porque Ele é onisciente. Ele sabia. Quando ela fez a pergunta, Ele sabia de tudo. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, Deus providenciou a salvação do homem. Ué, mas pera lá, o mundo nem estava sendo criado? Então, antes disso, Deus já sabia tudo? Sim, Ele é onisciente, Ele é Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas era isso que Ele queria? Não, foi a liberdade do homem que levou a isso. E da liberdade do homem, Deus conhece o tudo que o homem fez e vai fazer. Então, quando ele disse isso para Rebeca, ele não estava dizendo, olha, eu escolhi a Jacó, então Jacó vai usar essa artimanha. Não. Deus colocou Jacó e Esaú no ventre da mãe. Esses dois, dentro da naturalidade, um ia vir primeiro do que o outro. Deus não interferiu, porque se Deus interferisse aí, Deus faria o Jacó sair. Mas não. Deus amava tanto a Jacó quanto a Esaú. O porquê Paulo está dizendo que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú foi por conta das atitudes deles durante esse período. Mas Deus não aprovou aquilo que Jacó fez. Isso aí nos ensina uma coisa muito interessante. Irmãos, Deus tem projeto na nossa vida. Nós fomos escolhidos, mas não seja por isso que nós somos melhor do que aqueles que estão lá fora. Por conta disso, devemos ganhar os que estão lá fora para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Meus irmãos, eu já fui muito além da hora, eu tinha muito mais coisas para dizer, mas aí eu vou cansar muito vocês. E eu quero agradecê-los por estar aqui com o número ao vivo me escutando e por tantos outros que vão estar aqui no decorrer do dia. Acesse, compartilhe, faça isso e Deus vai te abençoar. André, eu vou estar orando aqui, André, e depois tu dá sequência aí, se for preciso em alguma coisa. Mas deixa eu lembrar você, nesta noite nós teremos um grande abençoado culto de edificação. Aliás, sim, desculpa, eu pensei que hoje eu estava quinta-feira. Hoje é o nosso culto de edificação cristã, culto da palavra de Deus, culto de ensino, culto que a igreja era para estar, certo? Vamos lá? Hoje à noite, às 19 horas. Nós aqui fizemos assim, das 19 horas às 19h45, oração. Das 19h45 às 20 horas, um momento de louvor e adoração. Das 20 horas às 21 horas, palavra para o coração do nosso povo. Queridos, eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei aonde você está precisando de uma ajuda, mas de uma coisa eu sei, você está precisando de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento orar a Ti, Senhor, agradecendo pelas palavras que Tu colocaste na minha boca nesta manhã, agradecendo pelas bênçãos do Teu Espírito Santo na minha vida, agradecendo pela presença do Teu Espírito Santo na vida desses que estão me ouvindo e que haverão de ouvir ainda no decorrer do dia. Senhor, eu quero neste momento pedir, em nome de Jesus, que a bênção necessitada deste irmão e desta irmã venha bater na sua porta ainda hoje.
Que a bênção da saúde entre ainda hoje nesta casa, Senhor, neste coração aflito. Que a bênção da prosperidade ainda bata em sua porta no dia de hoje. Que a bênção da libertação espiritual, Senhor, ainda bata na porta deste amigo, desta amiga, deste irmão, dessa irmã que está aflito, que está sentindo angústia, que está sendo afligido pela condição do pecado, da miséria, da injustiça. Eu oro neste momento pedindo que o teu Espírito Santo, Pai, entre com providência no meio do teu povo, no meio da tua igreja, no meio daqueles que almejam, no meio daqueles que pedem, que clamam por justiça e que querem, Senhor, que a justiça esteja patente em suas vidas. Pai, eu oro por essas vidas, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu espero você hoje à noite, aqui na minha igreja, você que é daqui, e na sua igreja, você que é de outro lugar. Não deixe o teu pastor só, ame o teu pastor e dê-lhe a ele o melhor presente que ele quer de você, a tua presença. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até mais.